Então, cresci uma família de portugueses, Uhum. uma família bem rígida. E aí eu queria sair de casa. Meu sonho era sair de casa, porque minha mãe era dependente do meu pai, e aquela situação, eu falei, não quero ser uma mulher assim. Saí, casei em 2013, 14, me mudei para São José do Rio Preto, tive uma filha, mas sair da dependência de um pai para entrar na dependência de um marido é pior ainda. Então, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Eu trabalhei a vida toda com restaurante. Meu pai tinha um self-service. Tá. E eu trabalhava lá no caixa, na recepção, atendia clientes. E foi uma escola muito importante para mim. E aí, quando eu me mudei para São José do Rio Preto, em 2015, trabalhei numa clínica de estética. Uhum. E era recepcionista, vendia planos. E tinha uma moça que fazia sobrancelha. Uma colaboradora. Uhum. E aí, ela pediu demissão. Foi trabalhar em outro lugar e deixou as clientes que precisavam de retoque por um trabalho que elas já haviam pago sem fazer, deixaram elas órfãs. E aí eu falei, bom, eu vou fazer esse curso, eu vou investir, vou fazer um curso de sobrancelha, vou fazer todos esses retoques e a gente tira o serviço da clínica, para não ter mais problema, porque a minha ideia era só fazer os retoques e não atender mais ninguém. Eu ia fazer o curso só para resolver o problema. Bom, fiz Mas até então você não tinha experiência nenhuma Zero. de estética, de Zero. mexer E a com clínica não era clientes. sua. Não. Então, Você era uma funcionária. sim. Tá. E aí eu É que você viu uma oportunidade aí. não é nem que eu vi uma oportunidade, eu quis necessidade, resolver um problema. resolver. Aí eu falei, bom, vou fazer. Eu não me formei na faculdade, não tinha feito um curso. Tá. E eu falei, bom, vai que, né? Uhum. Fui e fiz o curso, voltei apaixonada, mas na verdade eu enxerguei a oportunidade de mudar a minha vida, de alguma forma. De ter uma veia de... Uma coisa sua. ou sair de uma dependência, porque eu não era feliz. Me separei no final de 2016, então eu fiquei 1 ano fazendo sobrancelha, eu comecei a fazer o curso, eu fiz o 28 curso... anos. eu fiz o curso em 2015 para 16, atendi 2016 lá na clínica, me apaixonei, comecei a atender, comecei a... Só uma pergunta estúpida de um homem, assim. Sobrancelha Que é uma para as depilação? mulheres, é uma demanda, todo mundo faz, as pessoas Sim, vão. muito, e você não imagina o quanto muda a vida de uma pessoa, uma Depilar sobrancelha. sobrancelha, é isso? Não, Não, delinear. o que eu fiz? É um explica pro design... público masculino aqui. É assim, sobrancelha é É mais para eles dois que você precisa explicar. Ah, tá. Tá, só pra... É você alinhar ali Já a sei. sobrancelha, o realce. Tá. Entra todo um lance de visagismo, de entender ângulo de olhar, porque Tá. a sobrancelha é moldura de rosto. Uhum. E aí, além do design, eu aprendi a fazer aquela antiga micropigmentação, que é uma caneta, literalmente uma canetinha com uma lâmina acoplada nela, que com pigmento você simula um fio realista pra, numa falhinha, você completar com os fiozinhos tá. sabe? E dura aí 1 ano. Tá, Entendi. pra onde tem falha. E é um serviço que, por exemplo, eu comecei cobrando R$450 e o custo R$100. Então é lucrativo. Sim, margem alta. Muito, muito. Uhum. E aí eu falei, aí eu me separei depois de 1 ano, voltei a morar em São Paulo. Só que eu me separei com uma mão na frente e uma atrás, eu tinha contraído dívidas antes do casamento, cartão de crédito, tudo. E voltei para São Paulo sozinha com a minha filha, sem ajuda, sem pensão, sem nada. E voltei a morar na casa dos meus pais, que era o meu maior pesadelo. Com dívida e com a minha filha. E eu falei, eu não quero essa vida, eu não quero essa criação para minha filha. E aí eu comecei a trabalhar muito, fazer sobrancelha. Eu saía de casa às 6 horas, ia na casa das clientes, elas vinham na casa do meu pai. E eu atendendo todos os dias muito. E aí E essas clientes eram meio boca a boca, Boca a assim. boca. Você atende uma, Boca a vai boca. indicando. E aí eu já tinha o meu Instagram. E o que foi legal? Eu mostrei para todo mundo o que aconteceu comigo, como foi a separação, a dor que eu senti, como que foi um recomeço. Então, eu usei a rede social, na verdade, como uma rede de apoio. Uhum. E o que aconteceu com isso? Quando você expõe vulnerabilidade e imperfeição, as pessoas se conectam com você. Então, eu tive uma conexão muito grande de mulheres que queriam me ajudar de alguma forma. Uhum. E isso foi muito legal, porque aí eu comecei a desenvolver muito meu trabalho, treinar todos os dias. E eu trouxe um conceito de beleza sem padrão. Por quê? Sobrancelha, há 5 anos atrás, era uma coisa padronizada. Era quase que um carimbo. Então, era a mesma metragem para todos os rostos.
E isso foi criando, era uma produção em massa, assim, todo mundo igual. E aí eu comecei a reparar que nem todo mundo ficava bem com o formato ideal de sobrancelha. Uhum. E eu comecei a enxergar o rosto da pessoa como uma coisa macro e não micro, só Uhum. sobrancelha. Então eu comecei a entender como que a sobrancelha ficava na expressão facial de uma mulher. E muitos homens fazem também. Então, o que seria mais legal? E aí eu comecei a trazer uma beleza sem padrão. Criei um movimento lá. Então, cada vez mais fazendo, cada vez mais divulgando no Instagram. Sim, E aí essa roda foi girando. foi girando. Mas Crescendo. ainda só em sobrancelha. Só sobrancelha. E aí eu comecei a trazer essa Atendendo beleza em casa ainda? atendendo em casa. E aí eu fiquei Tá. 1 mês atendendo em casa. E aí eu tinha muita procura. Aham. Muita, procura. muita, Então você muita. Boa, o que você É, fazia, eu- né? é porque Você aprendeu Eu e aprendi muito rápido e desenvolveu eu sou muito determinada. Então, como eu vi aquilo como a única oportunidade, aquilo era, ou era aquilo ou não era nada. Eu não tinha outra opção. Uhum. Então, eu fiz aquilo dar certo. Comecei a desenvolver um trabalho muito realista, muito natural, porque já existia na área. E o boca a boca, eu comecei a fazer muita gente famosa. Elas queriam essa coisa do natural. Uhum. Ah. E aí elas iam divulgando. Aí eu peguei e aluguei uma salinha de 30 metros ali na Avenida 9 de Julho. Uhum. Um prédio comercial, a 9 de Julho com a Lorena. Nossa, Era- do lado de casa. É. E eu aluguei lá, era 30 metros. Aí eu falei, bom, mas aí todo mundo, não faz isso, fica na casa da sua Isso. mãe, do seu pai. Porque eu aluguei lá, bem longe, né? Porque eles moram em Santana de Parnaíba, então eu vim pra Pô, São bem Paulo. longe uma coisa da outra. Falei, bom. E aí eu peguei e aluguei um apartamento junto do lado, tinha 40 metros, era 2 ruas pra frente e eu acho, gente, tudo acontece como tem que ser. E uma escola na esquina, então era um triângulo, minha casa, trabalho, escola. Uhum. Coloquei ela no período integral, falei, Uhum. bom, a escola é 3 mil, Uhum. o aluguel é 2 aqui, o apartamento 3, então eu tenho que faturar tanto. Beleza, aquela continha tipo de quem Sim. tá começando ali. Claro. Isso em 2017. E aí fui, aluguei. E aí eu levava ela pra escola de manhãzinha, ia pra salinha, pegava ela às 6, voltava pra salinha, ia pra casa umas 10, E na salinha você atendia quantas pessoas por dia? umas 15. Só que aí eu já tava cobrando R$800. Sim. Mais demanda, gente procurando. você E era muito foi caro. Eu falei, cobrando meu, mais. tô rica. Mas ela ainda não tava. Ainda tinha as dívidas pra pagar.